Graça e paz, irmãos. Hoje, domingo, dia 13 de junho de 2021, nós estamos juntos para estudar a Palavra de Deus. Hoje a lição 10 da EBD, as exortações continuam. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos um trecho da Palavra de Deus, baseado em Mateus, capítulo 20, versos 27 e 28. Diz assim: ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, que a gente possa aprender com a palavra do Senhor nesta manhã. E eu convido você a orarmos neste momento. Vamos orar? Pai, eu agradeço muito ao Senhor por esse dia, por essa manhã de vida. Obrigado, Senhor Deus, porque podemos nos reunir para juntos aprender da Tua palavra. Que possamos, Senhor Deus, mais uma vez, estar com o coração aberto, com a mente aberta, prontos para entender e principalmente aplicar no nosso dia a dia. Eu peço ao Senhor que o Senhor esteja com o professor, esteja com a palavra que será ministrada em seguida. Eu peço ao Senhor que o Senhor possa estar usando os teus servos para que eles sejam instrumentos em tuas mãos. Obrigado, Senhor Deus, por esse dia, por este momento que estamos aqui e pedimos da tua paz, da tua bênção, da tua proteção. E essa é a oração que eu faço agradecida em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos dar continuidade à nossa EBD com a lição. A lição de hoje tem como título: As exortações continuam. Ela tem o texto áureo em Mateus 20, verso 28. E seu objetivo é falar sobre a importância do serviço no reino de Deus. O nosso texto áureo da lição, que está em Mateus 20, verso 28, diz o seguinte: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Essa lição da nossa revista, que é a lição 10, falando sobre as exortações, que elas continuam, importante demais, até porque nós, muitas vezes, confundimos a questão da palavra exortação. Muitos pensam que exortar é dar carão, ou brigar com alguém, falar sério. E exortar, eu até procurei ver esse sentido no dicionário, e exortar é animar, é estimular, é convencer. E aqui essa visão de convencimento vindo para a nossa lição, baseado nos textos bíblicos. A primeira parte fala sobre a parábola dos trabalhadores, que se encontra em Mateus 20, do verso 1 até o 16. Essa parábola fala de uma situação que nós passamos, muito de nós hoje, que Jesus coloca uma parábola sobre trabalhadores que estavam ansiosos, esperando receber do seu patrão, receber o salário, dos seus patrões, do seu patrão, desculpa. E aqueles homens estavam preocupados aqui na parábola de quanto iam receber e quando. Isso acontece com muitos de nós. Porém, aqui a parábola está aqui para nos mostrar que a visão do reino de Deus não é uma visão de esperar receber alguma coisa porque eu servi. E por vezes muitos esperam isso. Às vezes eu já ouvi irmãos, eu não vou falar que foram irmãos da primeira igreja, que não foram, mas já vi irmãos falando: eu estou cansado,
cansado de fazer tanto e não ver resultado. E às vezes nós queremos ver o nosso resultado e queremos ter prêmios. E esperamos também esses prêmios, muitos esperam, de Deus. Senhor, eu fiz isso na tua obra. E esperam receber como se fosse uma barganha. Eu fiz, então Deus vai me abençoar de uma forma extraordinária pelos trabalhos e pelas coisas que eu estou fazendo no reino. Não é bem assim que acontece, porque o serviço que nós fazemos no reino é o serviço para o rei. E quando nós estamos servindo, nós já nos sentimos abençoados e já recebemos as maravilhas na nossa vida por estar servindo. E lembrando que esse serviço tem a ver com a palavra do grego ágape, e o ágape é o amor, mas o amor sacrificial. Que amor é esse? Sacrificial. É o amor em serviço, amor servindo um ao outro. O ágape é exatamente isso. Essa palavra significa de amar servindo e se sentir amado porque está servindo. E dando continuidade aqui à nossa lição, que essa visão desse amor nos leva à generosidade, não receber nada em troca. A lição coloca sobre lá em Mateus, nos versos mais adiante, 17 e 37, fala da previsão ou predição da morte de Cristo e outros acontecimentos. Que aqui começou um questionamento aqui que o texto bíblico coloca, que de repente, se não tivesse mais o líder, que no caso era Jesus, quem estaria à frente? Ou quem é, na verdade, o maior? E aqui Jesus, lá no verso 26, Jesus coloca que o maior é aquele que serve. Que o maior é aquele que está servindo ou que serve. Quem governa, o texto até coloca isso. Quem governa tem que servir. E lembrando que o serviço é em amor e com amor. O serviço do reino é esse. É o serviço com amor e em amor. Que às vezes nós falamos, vou servir com amor e coloca várias situações e não olho para o outro com amor. Precisamos olhar para os nossos irmãos com amor. E até eu lembrei até uma situação que aconteceu na igreja de irmãos oficiais, um irmão oficial e outro com a patente menor, que o irmão oficial era sargento e o da patente menor era cabo, e tinha outro oficial com a patente maior que não era crente, estava no culto e era o culto de ceia. E o sargento, no momento da ceia, ele serviu o cabo. E quando acabou o culto, o oficial de patente maior foi com o sargento para repreender. Rapaz, essa tua igreja que engraçado, que negócio é esse? Você servir no cabo, você é sargento. E o sargento, nosso irmão, falou o seguinte: Senhor, o senhor tem que entender que aqui na igreja não tem patente. Essa é a lição. No reino de Deus não existe patente. Mas o pastor não é a patente superior? O pastor, na verdade, é aquele que serve e às vezes não é nem visto servindo. O pastor é aquele que serve e às vezes até olhado de outra forma por estar servindo. Na verdade, o pastor é quem serve mais e deve ser visto dessa forma. Aquele que serve mais todos os outros membros da igreja. Porque essa na verdade, esse é o ministério, é a tarefa e é o ministério do pastor. Servir e também levar ao convencimento que a igreja é um lugar onde todos vão servir uns aos outros. Aqui tem uma parte interessante da lição que coloca uma outra situação de exemplo que Jesus deixa para as nossas vidas.
a purificação do templo e a entrada em Jerusalém, que tem a ver com serviço também, que Jesus, ele ali chegando, como ele chegou em Jerusalém foi interessante, porque ele era um líder já conhecido, as pessoas esperavam que ele viesse de uma forma, né, vultuosa, dando uma visão de um grande líder, desculpa, e grandes líderes chegavam de cavalo, somente cavalo branco, né? Os reis, eles andavam a cavalo, que o cavalo dava um significado de quê? De liderança e até de guerra, né? Quem ia à frente da batalha ia a cavalo. Mas Jesus entrou montado em um jumentinho. Alguns historiadores colocam também que esse significado tem a ver com uma ideia do judaísmo antigo, que o simbolismo de um homem em cima de um jumento significava a divindade. Ou seja, Jesus, além de trazer uma visão pacífica, que está em cima do jumentinho, não estava mostrando uma visão de guerra, né, com um cavalo atrás, mas uma visão pacífica, mas a visão também que ele era divino, ou seja, ele era algo ligado a Deus. E nessa visão tem realmente, o cristianismo tem a ver com o religare, que o religare é o quê? É a visão que se tem da busca do ser humano pelo divino, que é a religião. A religião é isso. E na visão do reino, de estar no reino e vivenciando a questão do religare, precisamos entender que também estar em serviço, estar no reino, é não enganar os outros. Que Jesus, mesmo sendo pacífico, a lição coloca que o texto lá que é encontrado em Mateus 21, de 1 a 17, a questão que fala da purificação, a entrada triunfal, nos relata que Jesus ele encontrou pessoas vendendo no templo. O problema não era só que eles estavam vendendo, eles estavam enganando as pessoas. Eles estavam vendendo produtos que eram de baixa qualidade e eles estavam falando que eram produtos magníficos. Eram vendendo carne também para fazer sacrifício e não era uma carne adequada para o sacrifício. Então estavam enganando e Jesus se irritou e expulsou aquelas pessoas do templo. Ele expulsou falando com voz alta, porque era uma situação de engano, era uma situação revoltante diante da visão do que é o reino de Deus e para que serve o lugar da reunião. Era o lugar de reunião, o templo, era para que nós tenhamos comunhão em serviço, em amor com um com o outro. E na lição também, ainda continuando falando sobre a questão de servir uns aos outros, de estarmos servindo. Aqui a lição coloca, baseado lá em Mateus, capítulo 21, de 18, dos versos 18 a 46, a questão da parábola dos agricultores, que aqui dos agricultores maus, lembrando isso. Que essa parábola aqui é colocada, eu estou simplificando e, de certa forma, resumindo até, de certa forma, as parábolas, que aqui essa parábola coloca que foram mandadas pessoas para trabalhar no campo e essas pessoas elas não foram de bom grado a ponto de ir lá e fazer maldade. No caso, o texto coloca que eles foram e, por uma situação inadequada, eles foram lá e
matavam pessoas, estavam matando. E simplesmente quem chegasse lá, eles estavam matando, os lavradores estavam matando. E o dono da lavoura, ele vendo que estava acontecendo uma situação ruim, ele resolveu mandar o filho, achando que as pessoas iam respeitar o filho. Mas não foi isso que aconteceu. Mataram o filho também. Então, esse texto está falando claramente, Jesus está falando claramente do que iria acontecer com ele, né, no serviço que deveria ser prestado. E Jesus estava aqui servindo, e nesse serviço, né, que Jesus fez por nós, ele foi morto pelos religiosos, de certa forma. Então, quando nós olhamos isso, qual é a nossa postura que nós estamos tendo como igreja? Será que nós não estamos abafando de alguma forma o trabalho da igreja, o trabalho de Cristo, que é o trabalho de serviço? Quando nós temos a proposta de seguir a Cristo, o propósito, nós temos que servir uns aos outros em amor e com amor. Será que nós estamos como igreja fazendo isso? Servindo um ao outro, nos colocando à disposição do outro? Porque esse serviço cristão que é mencionado na nossa lição, o serviço cristão que Jesus deixou como exemplo, nós estarmos o tempo todo à disposição do outro, em amor. E o amor que eu estou colocando desde o começo é o amor de estar no serviço, às vezes sem reclamar, que às vezes há sim a visão de reclamar com o outro, porque não aguenta mais a forma que o outro se comporta. Ou reclamar com o outro porque não aguenta mais o jeito que ele está fazendo as coisas. Que nós possamos, diante dessa lição, primeiro olhar com o olhar que Cristo teve, ao ponto, como nós vimos aqui, Jesus se dispôs a servir de todas as formas. E a lição, a primeira parte, ela coloca que nós precisamos entender que serviço é um serviço que nós não vamos ganhar nada, que às vezes se espera. É um serviço que nós vamos ter, na verdade, uma situação que nós vamos ser reconhecidos por servir e não por ser maior que ninguém. É um serviço que nós devemos buscar o reino de Deus. É um serviço que nós devemos ser benevolentes, carinhosos e atenciosos com os nossos irmãos. Que nós possamos a cada dia, como igreja de Cristo, estar servindo de uma forma agradável, em comunhão, um com o outro. Não só no templo, até nesses tempos que nós não estamos no templo, né? Nós somos a igreja ainda. E a igreja ser um lugar específico para adorar e ser um lugar específico de certa forma até para ter comunhão. A comunhão pode ser pelo WhatsApp, pode ser com um telefonema, pode ser com um vídeo. Faça isso com seu irmão e o sirva agradavelmente. Que eu também estou nessa situação e tenho tentado buscar servir aos meus irmãos dessa forma, servindo mandando vídeo, servindo mandando versículos, que nós continuemos nesse momento assim, nos servindo em amor e com amor. Que Deus abençoe. Bom dia!
Hoje nós queremos fazer uma pequena homenagem aos nossos pastores. Ser pastor. Ser pastor é amar, ainda que seu amor não seja correspondido. Ser pastor é visualizar o que ninguém consegue ver e acreditar que os sonhos podem se tornar realidade. Ser pastor é conversar com os anciãos da igreja, mesmo que a história deles já tenha sido contada várias e várias vezes, e ter no olhar o respeito por aqueles que já trilharam há muitos anos seu caminho. Ser pastor é se despedir de um irmão querido, ovelha que cuidou com tanto zelo, mas que foi chamado novamente pelo Senhor. Chorar por ele e dizer, até breve, amigo. Ser pastor é sorrir quando o coração está chorando, é abençoar quando na sua própria vida só existem provas, é tentar secar as lágrimas da mãe desesperada que sofre com os filhos, ou aconselhar a esposa desiludida com o marido. Ser pastor não é o título, é o homem que se torna, a palavra que se vive todos os dias, as dificuldades que são superadas e os testemunhos que vão se formando. Ser pastor é simples, tendo os olhos sempre fitos no campo, afinal as ovelhas estão sempre em movimento. Que Deus abençoe cada pastor da nossa igreja. Quando a gente pensa em pastor, pensamos no texto de João 21:17, onde Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus pede a Pedro, então, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Queremos agradecer aos nossos pastores por ter atendido o pedido que Jesus fez e estarem sempre cuidando de suas ovelhas, cuidando da gente em todos os momentos, tanto nos bons como nos ruins. Feliz Dia do Pastor. Feliz Dia do Pastor. Feliz Dia do Pastor. Hoje é comemorado o Dia do Pastor e nós estamos aqui mesmo distantes e queremos dizer para o pastor que ele é uma pessoa muito importante para esse grupo que se reúne aqui. E lembrando o texto lá da Palavra de Deus que nos reporta a importância desse dia, a importância da pessoa que se dedica, que eu vou pedir para a irmã Bia, aqui está lendo, a irmã Bia leia. 1 Timóteo 3:1. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Parabéns, pastor Paulo, pela sua aspiração. Nós estamos aqui para somar com o senhor. Irmão Paulo, tem alguma coisa a dizer? Fala parabéns para o pastor. Parabéns, pastor. Tu sabe que eu sou um admirador da sua pessoa como um servo de Deus. Amém. Amém. Salmo 23, versículo 1 a 2 diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pasto verdejantes. Levar-me para junto das águas de descanso. Amém. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um vídeo, por mais um dia, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Paulo Xavier, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo pastor de cada igreja, Senhor. Abençoe eles, abençoe cada família na igreja, Senhor. Abençoe a família do pastor Paulo Xavier, Senhor. Abençoe todo mundo que está doente no hospital, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. De M. Campelo, o cajado do pastor. Quando entre os perigos do mal, na insegurança, na incerteza do caminho a prosseguir, nos vales escuros ou nas montanhas perigosas do destino, a voz do pastor ergue-se numa palavra de fé. É o cajado na mão do pastor que se transforma em bússola nas mãos do Senhor. Quando os espinhos ferem os pés e os inimigos do mal afrontam o rebanho em marcha aos verdes pastos, e a luta forte levá-lo ao desânimo, a voz do pastor ergue-se em comando de fé. É o cajado na mão do pastor que se reveste de força nas mãos do Senhor. Quando há dias difíceis de cansaço, de dor ou aflição, e a tristeza tira a alegria de saltar, quando a estrada parecer escura e sombria, a voz do pastor ergue-se numa lição de fé.
É o cajado na mão do pastor, que se transforma em conforto nas mãos do Senhor. Quando as ovelhas perdidas da casa de Israel perecerem nos caminhos errantes deste mundo, sem abrigo, sem amor. Quando a escuridão cercar-lhe os olhos e tropeçarem no perigoso abismo do mal, e a voz do pastor erguer-se em busca de salvação, é o cajado nas mãos do pastor, que se transforma em luz nas mãos do Senhor. Frágil cajado nas mãos do pastor, força e poder que vem do Senhor. Parabéns, pastores! Shirleyton, Marcos, Valmir, Moisés, Carlos Alberto, Ezequiel Freitas, Cláudio, Abiezer. Parabéns, pastor Paulo Xavier. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o meu pé vacile. O Senhor é quem me guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o meu socorro. O Senhor é quem me guarda, é minha sombra direita. Ele guarda minha alma, me protege contra o mal. Ele guarda a minha entrada e a minha saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem me guarda, é minha sombra direita. Ele guarda minha alma, me protege contra o mal. Ele guarda a minha entrada e a minha saída, desde agora e para sempre. Graça e paz, irmãos. Hoje, nesta manhã, juntos para meditar na palavra do Senhor, convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 121, do verso 1 a 8. Salmos 121 tem estes 8 versos importantíssimos para a leitura deste dia e desta manhã. Diz assim: levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos a Ti a oportunidade da meditação em Tua palavra. Nos permita, Senhor Deus, entendê-la e praticá-la.
para que possamos viver a cada instante, a cada momento, na certeza do teu socorro, tão presente nas nossas vidas, tão real nas nossas experiências. Rogamos no nome de Jesus. Amém. O texto que acabo de ler, do Salmo 121, é chamado um salmo de romagem. Este salmo, o Salmo 120 até o Salmo 124, são considerados assim porque eles eram salmos, são salmos que a pessoa, ao lê-la, a utilizava como um cântico no seu cotidiano, quando ele estava organizando, arrumando a casa, quando ele estava fazendo os seus afazeres domésticos e também quando estavam indo em direção ao templo ou Jerusalém. Por que razão romagem era estes hinos e cânticos e salmos de romagem foram escritos para que o peregrino também, quando fosse em direção a Jerusalém e ao templo, para as festas, para o culto, para as celebrações, ele pudesse recitar estes salmos com facilidade e assim poderia até decorá-los. É como hoje nós, em nossos cultos, nossos lares, cantamos os cânticos. Às vezes é difícil cantar um hino do cantor cristão, ou da harpa cristã, ou do inário para o culto cristão, em razão de tantas estrofes, ou extensão, ou frases. Mas os cânticos, eles contêm princípios bíblicos montados numa rima de fácil decoração. Decoração, essa capacidade de decorar, é claro. Pois bem, nós, assim como no passado, precisamos criar este hábito de não somente cantar cânticos, mas também decorar versículos que nos ajudam e nos fortalecem no cotidiano. O povo de Israel, no passado, decorava esses textos para ajudá-los a enfrentar as circunstâncias, a superar problemas, a poderem ter uma resposta imediata a determinados sentimentos, como, por exemplo, morte. Lidar com a morte de alguém, lidar com a perda de algo, lidar com o afastamento de pessoas queridas. Então, este hábito ajudava a fortalecer o coração e também a decorar, de uma certa forma, princípios bíblicos. Estes salmos de romagem, em especial o Salmo 121, ele também é considerado um salmo como de um peregrino, porque no primeiro verso ele começa exatamente: levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Por duas razões básicas e fundamentais. Quando aquele que estava indo a Jerusalém, ele vinha de fora, Jerusalém fica no Monte Sião, então Jerusalém fica num ponto alto. Aquele que estava indo em Jerusalém sabia que chegando lá teria um encontro com o Senhor. Mas também havia a realidade da segurança. Em que sentido? Fora dos muros da região de Jerusalém haviam os salteadores, os ladrões, aqueles que poderiam tomar a vida daqueles que estavam fazendo a sua peregrinação. E naquele momento, o devoto, aquela pessoa que temia o Senhor, que estava em busca da comunhão do Senhor, e ele poderia estar olhando para os lados e vendo a estrada e imaginando os riscos, e aí ele levanta a sua cabeça, ele sabe que lá no alto ele vai se encontrar com o Senhor, ele vai estar em comunhão com o Senhor no templo. Por esta razão, ao lermos o Salmo 121, nós encontramos em suas palavras o socorro do Senhor. Como o Senhor traz o seu socorro para as nossas vidas, em meio às nossas celebrações, em meio às circunstâncias difíceis de nossas vidas. Quer queiramos ou não, nós vivemos um vale de sombra e morte. E nós estamos indo para a terra celestial, que é lá em cima. Onde é este lá em cima? Não sabemos. O que é importante é que o Senhor estará conosco lá.
Por esta razão, o salmista, ele começa com esta pergunta: levantarei os meus olhos para os montes. De onde me vem o meu socorro? Há uma outra interpretação muito importante sobre isso, que naquela época, as outras religiões, os povos, principalmente os adoradores de Baal, eles faziam sacrifícios nos montes, nos picos mais altos, para, de certa forma, chegar mais perto do seu Deus. Então, aqui o salmista levanta os seus olhos também e olha para estes montes que estão à volta dele, onde muita gente diz que é a solução, que dá para resolver o problema, e o salmista diz: levanto os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? E ali o salmista pensa: bem, o meu socorro não vem em cima desses montes, o meu socorro vem de além deles, dos céus, onde o Senhor está. Portanto, nesta manhã eu quero convidar o irmão a comigo vivenciar, experimentar e compreender o socorro do Senhor, como que esse socorro vem, o que ele faz em nós quando permitimos que o Senhor traga este socorro, nos dê o socorro, a ajuda, o auxílio, a orientação diante das circunstâncias que estamos vivendo, no tempo de dores, no tempo em que muitas pessoas vivem dizendo muitas coisas, oferecendo coisas e situações que eles dizem que é a solução, mas nós sabemos que a nossa solução vem do Senhor. O salmista, então, ele expressa de 3 formas esta certeza do socorro do Senhor. Em primeiro lugar, o socorro do Senhor nos dá esperança e convicção. Quando nós lemos ali o primeiro verso, o segundo, diz assim: levantarei os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esta era a convicção daquele homem que, ao escrever este salmo, ele expressa toda a sua esperança, não na força dos homens que estão à sua volta, não na força da sociedade, não na força dos supostos deuses que estão diante dele, mas sua convicção estava firmada no Senhor. Quando nós abrimos o Salmo 124, verso 8, encontramos: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Um homem e mulher que estabelece um relacionamento com Deus, ele precisa, a cada instante, a cada momento, entender que quando Deus nos socorre, quando Ele vem em nossa ajuda, Ele nos proporciona esta esperança e nos dá toda a convicção que precisamos para nos sentir firmes neste tempo, nas experiências que estamos vivendo, principalmente no nosso momento atual, onde pessoas estão perdendo a fé, ficando sem esperança e tratando-se de uma maneira não amorosa. O socorro do Senhor é um socorro que então nos proporciona esta esperança de que nós não estamos abandonados e a certeza que podemos caminhar na direção dele, que ele sempre virá a nos auxiliar. Segundo lugar, o socorro do Senhor, e este socorro nos dá sustentação e segurança. Sustentação e segurança. Veja o que diz os versos 3 e 4 do Salmo 121. Estou lendo o texto errado. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Essa palavra tosquenejar é a mesma coisa que cochilar. Aqui o salmista está fazendo uma referência ao pastor de ovelhas que está lá na vigília, cuidando do seu rebanho na noite, e o pastor ele precisa manter-se alerta para que o lobo não roube sua ovelha na escuridão da noite. O lobo vem disfarçado, o lobo vem se esgueirando.
A morte, ela não manda recado. A doença não manda uma comunicação por e-mail ou WhatsApp dizendo, olha, daqui a tanto tempo você vai começar a sentir tais dores ou ter tais problemas de saúde. O patrão não vai te comunicar com antecedência de 1 ano, daqui a 1 ano você possivelmente não estará trabalhando comigo. Todas as surpresas da vida, elas nos pegam realmente de forma que não temos como nos defender. É aí que a nossa firmeza, a nossa segurança, a nossa sustentação precisa estar firmada no Senhor, que quando vierem estas surpresas, sabemos que o nosso Senhor não cochila. Ele não perde o tempo, ele não é pego de surpresa. Podemos então nos sustentar, nos sentir apoiados, nos sentir realmente cuidados, porque mesmo que venha a dificuldade, ele cuidará de nós. O salmista, ele repete, interessante que ele repete esta frase de tosquenejar, mas no início do verso 2 ele diz, não deixará vacilar o teu pé. Pense comigo no que disse no início, que este salmo também é um salmo de peregrinos, daqueles que vão pelas estradas, indo em direção a Jerusalém para celebrar o culto. As estradas não eram pavimentadas como nós temos, quando são pavimentadas como nós temos hoje. Elas possuíam buracos, mas elas tinham muitas pedras. Eram pedras naturais. E eu acho que você já experimentou isso andando pela linha, andando por alguns caminhos, e você pisou numa pedra, e ao pisar naquela pedra, você perdeu o equilíbrio, torceu o tornozelo, às vezes tropeçou, e dependendo do seu equilíbrio, você conseguiu se manter em pé, mas alguns caem, e ao cair se machucam muito. É nesta ideia que o salmista está falando aqui no verso 2. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Ele não deixa que caminhos tortuosos fiquem à sua frente. O caminho é estreito. O caminho, muitas vezes, é complicado de ser vivido, mas é um caminho que o Senhor preparou para nós, é um caminho limpo, é um caminho que sempre nos leva à presença dEle. Assim, eu e o irmão precisamos sempre compreender que se queremos experimentar o socorro do Senhor, precisamos caminhar no caminho que o Senhor nos coloca à frente. Ele não nos coloca em caminho de tropeço. Ele não nos coloca numa estrada onde nós teremos insegurança, falta de sustentação. Ao contrário, Ele estará ali nos ajudando a caminhar. E quando surgirem as dificuldades que não são causadas pelo Senhor, mas por nossas escolhas ou por nossas opções de vida, a misericórdia do Senhor continua estendida, a mão do Senhor continua estendida, ela não está recolhida ainda. E precisamos confiar. Não estou dizendo que agora devemos fazer coisas ou agir de tal maneira que venhamos a tropeçar confiando, não, Deus vai me sustentar. Aquilo que plantarmos, colheremos. Mas o Senhor sempre estará com sua mão estendida para auxiliar aquele que o buscar de todo o coração. O texto de 1 Samuel, capítulo 2, verso 9 nos diz, os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. É por esta razão que precisamos confiar sempre no Senhor. Não é pela nossa força e nem pela nossa capacidade. Eu tenho visto isso principalmente nestes últimos 2 anos, como os homens têm tentado dar respostas a toda essa situação que estamos vivendo e a cada dia ficam com mais incertezas. Mas aqueles que confiam no Senhor, mesmo em meio às dificuldades, às tragédias, às dores, têm esperado de renovação, têm experimentado de renovação, têm vivenciado de uma graça sustentadora. Assim, o socorro do Senhor
nos dá sustentação e segurança nesse tempo em que estamos vivendo. Em terceiro e último lugar, este Salmo 121 nos ensina, ali nos versos 5 até o verso 8, diz assim: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e tua saída desde agora e para sempre. Por fim, o socorro do Senhor nos dá proteção e companhia. Algo que muitas vezes nos esquecemos. Quando lemos a palavra de Deus, muitas pessoas dizem: Deus vai lhe proteger e você não vai ter problemas. Isso não é verdade. Porque a Bíblia afirma, o Senhor Jesus disse que no mundo teríamos aflições. A pergunta é, no meio das aflições, com quem você quer estar? Sozinho? Ou tendo a certeza de que o Senhor está ali com você, não deixando que estas circunstâncias de aflição o aniquilem como pessoa e como filho de Deus? Precisamos compreender que o nosso Deus não está aqui para solucionar os nossos problemas, mas Ele nos dá a orientação para que eu e o irmão, eu e a irmã, possamos dar a melhor resposta a estes problemas. As respostas sempre vêm do Senhor. Precisamos estar atentos para ouvi-lo. O salmista, ele deixa bem claro, e por isso que eu gosto desse texto, pensando nele como um texto daquele que peregrina, porque ele fala do sol não molestar, nem a lua noite, porque eles vinham pelos campos, vinham distantes, eram viagens de dias, ficavam durante o dia na caminhada e à noite, quando se recolhiam à tenda, havia a friagem da madrugada. Sol quentíssimo durante o dia, à noite um frio que, se você não tivesse protegido, você poderia morrer até de frio. Olha que situação oposta, mas é a verdade. Hoje está bem, amanhã pode não estar. A questão não é como será o dia, mas com quem você estará neste dia. O Senhor se coloca como o teu guarda, como aquele que te acompanha, como aquele que faz parte da sua vida. É desta forma que temos a proteção do Senhor. Não é solucionando o meu problema, mas é me dando a oportunidade de estabelecer com Ele uma comunhão e, com a orientação dEle, encontrar a solução para os meus problemas. Muitas vezes passamos tempos de angústia porque estamos esperando uma resposta do Senhor para um problema que nós estamos vivendo. E nos esquecemos que a nossa resposta começa em nós crermos de todo o coração que a solução das nossas vidas é ter o Senhor como única solução, não como mais mas a única. O texto do Salmos 16, verso 8, nos diz o seguinte: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. O salmista deixa muito claro de que ele põe o Senhor adiante dele. Deus não vai obrigar você a segui-lo. Somos nós que temos que nos posicionar atrás do Senhor e caminhar com Ele. O salmista tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, porque por onde quer que o Senhor caminhe, eu vou caminhar com Ele. Foi por isso que Jesus disse: eu sou o caminho. Quando olhamos para o Mestre, como Paulo fala em Colossenses 3, onde Cristo está mantendo os nossos olhos fitos em Jesus, então experimentaremos de uma real proteção, porque a presença do Senhor será real na minha vida.
e experimentamos de companhia, não nos sentiremos sós, porque o Senhor sempre nos trará uma palavra ao coração. O texto do Salmo 23:1 afirma: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É interessante que quando nós prestamos atenção na ortografia do texto, aprendemos alguns detalhes muito interessantes. O texto diz: o Senhor é meu pastor, vírgula, nada me faltará. Ali não está dizendo, não tem um artigo, né? Se não me engano é isso, um E. Né? Diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando você faz esse artigo de união, está fazendo a interpretação errada. Sabe por quê, meu irmão? Porque as coisas que você tem ou não tem não definem a presença do Senhor. O salmista estava dizendo ali: o Senhor é meu pastor, não tenho necessidade de nada. O Senhor me é suficiente, não vou sentir falta de nada. Este era o tipo de visão que o salmista tinha e é o tipo de visão que temos que ter da nossa relação com o Senhor. O socorro do Senhor vem para nós, mas precisamos diariamente estabelecer uma relação de comunhão plena com Ele, de tal maneira que o Senhor seja o único Senhor, seja aquele que nos traz a única solução e que nos promove a verdadeira e inquestionável solução para as nossas vidas. O socorro vem do Senhor. Ela nos dá esperança e convicção. Ela nos dá sustentação e segurança. Ela nos dá proteção e companhia. Viva este socorro que o Senhor lhe oferece todos os dias, cada momento, porque nós estamos caminhando em um tempo em que as pessoas estão precisando de ajuda. E o Senhor pode usar a sua vida para mostrar esse socorro do Senhor. Que Deus te abençoe e que você vivencie a cada momento esta alegria de ser socorrido pelo nosso Deus. Vamos orar? Querido Pai, agradeço mais uma vez por esta manhã e a oportunidade de, junto com teu povo, meditar em tua palavra. Senhor, teu socorro para nós é o mais importante, porque no teu socorro tua presença é real e podemos experimentar a vida realmente como o Senhor deseja que venhamos a viver. Eu lhe agradeço, porque o Senhor nos oferece a sua mão e auxílio em todo o tempo. Nos ajude a, como o salmista disse, colocar o Senhor adiante de nós, para que possamos caminhar nesta vida sob a tua sombra e sob a tua direção. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida e, se Deus permitir, hoje estaremos juntos no templo, retornando aos cultos presenciais. Não se esqueça de dar o seu nome à secretária da igreja, irmã Edina, para que possamos ter ali anotada a sua presença. Felizmente não podemos ainda receber todos os membros congregados, visitantes, amigos. Seria ótimo lotar a igreja, que deixar a gente até em pé. Ainda não é possível. Nós temos que obedecer às normas sanitárias de segurança, saúde. Por esta razão, a quantidade é limitada, nós não podemos ultrapassar o limite de percentual, do espaço. Todos que estiverem presentes precisam vir e permanecer com suas máscaras, tá bom? Álcool e gel terá à disposição para que possam passar nas mãos. Nós vamos ter todo esse cuidado. Por isso, meu irmão, ore por nós, participe conosco. E antes, não me esqueço de dizer, antes que eu me esqueça, melhor dizendo, haverá
culto presencial e também online. Será transmitido o culto simultaneamente. Então, para aqueles que não puderem vir, poderão participar do culto normalmente através da internet, pelo YouTube. Ok? Deus abençoe sua vida e até o próximo culto, se assim o Senhor nos permitir. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o meu pé vacile. O Senhor é quem me guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o meu socorro. O Senhor é quem me guarda, é minha sombra direita. Ele guarda minha alma, me protege contra o mal. Ele guarda minha entrada e a minha saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem me guarda, é minha sombra direita. Ele guarda minha alma, me protege contra o mal. Ele guarda minha entrada e a minha saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem me guarda, é minha sombra direita. Ele guarda minha alma, me protege contra o mal. Ele guarda minha entrada e a minha saída, desde agora e para sempre. Ele guarda minha entrada e a minha saída, desde agora e para sempre. Para sempre.